Muitas pessoas já me pediram para que eu gravasse um vídeo falando a respeito de todas as 32 espécies de peixe que eu crio no lago, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui agora para estar explicando para vocês um pouco mais sobre cada uma dessas espécies e mostrando para vocês sobre elas, tá? Pode ser que você que esteja vendo esse vídeo agora, o número já seja maior que 32, porém acho improvável, mas pode ser que aconteça. E pode ser também que uma espécie tenha morrido e que elas levam a estar acabando, mas isso é difícil da gente perceber que aconteça, tá bom? Então dessas 32 espécies eu separei elas em 8 grupos, tá? Eu diria assim. E o primeiro grupo de espécies que a gente vai estar falando, né, ou de variedades de peixes, melhor assim dizendo, são os peixes carnívoros e predadores, né? A gente tem atualmente o trairão tornassol, a traíra comum, o tucunaré, o bés e o dourado. Quem acompanha no Instagram sabe que o trairão tornassol, a gente está com eles aqui no aquário, fazendo a engorda antes de passar para o lago. A traíra é um peixe muito comum, as pessoas sabem. Quem me acompanha no Instagram vê bastante fotos sobre elas, elas são muito populosas lá e é um dos peixes mais comuns que eu crio. O dourado também é um peixe bastante populoso agora, depois que eu passei por uma situação onde eu perdi alguns dos meus dourados, eles morreram, mas agora eu já tenho uma população de mais ou menos 40 a 50 dourados, tá? Eu vejo eles e eu sei que eles estão lá. Os bés, a mesma coisa, comprei 30 a 40 unidades já adultas para desovar no lago. Então o bés é sim mais uma espécie que a gente sabe que está lá, que está tudo certo com ela e vai para a contagem. Agora tem o tucunaré. O tucunaré é uma espécie que a gente coloca um asterisco pelo fato de que nós soltamos no começo do ano, pela primeira vez, tamanhos pequenos. Então o tucunaré é uma das espécies que a gente cria, né, que podem estar ameaçadas de estar, entre aspas, extintas do lago. Porém, eu acho que isso não aconteceu, porque quando acontece, eles aparecem boiando. Em seguida, a gente vai para os alimentos, os peixes que a gente tem como peixes para alimentação, reprodução e alimentação. O cará, o Geophagus brasiliensis, uma espécie muito comum que a gente tem aqui no aquário até. O lambari, né? O lambari comum e o lambari rosa e a tuvira. Tá? A tuvira é a última espécie que eu criei desse grupo, né, dos alimentos. Então a tuvira é uma espécie que está lá no lago específico para elas poderem se reproduzir e tentar aumentar a população das tuviras. O maior grupo que a gente tem, no entanto, são os peixes de couro, tá? Sendo eles o catfish, o jundiá, o pintado real, que é muito conhecido como jundiara também, o pintado gaúcho, a caixara, a pirarara e a caxapira. A pirarara, a gente está fazendo engorda delas, temos 3 aqui no aquário que já vão para o lago. Estou com um lago berçário que vão morar várias novas pirararas ali esse mês ou no outro, alguma coisa assim. Porém, eu soltei algumas grandinhas lá, 2 morreram, então uma eu sei que ainda está lá no lago. Morreram por causa do frio. A caixara e o pintado real estão no lago berçário, foram soltas esse mês. Então são as novas espécies que a gente está criando lá, são pequenas, podem ver aqui nessas 2 fotos, tanto o pintado real primeiro aqui aparecendo e agora a caixara. Então são espécies que estão em desenvolvimento, mas está tudo certo com elas. O catfish é um belo asterístico, soltei 3 vezes, nunca vi e vou soltar de novo, porém dessa vez a gente vai estar engordando eles no aquário ou em caixa d'água para ter certeza da espécie. Já o jundiá, não tenho o que falar, o jundiá, a gente tem vários jundiás, uma foto aparecendo aqui no jundiá de 1,5 kg que eu peguei recentemente no lago de cima, tá? É uma espécie que está bem populosa no lago lá de cima. A caxapira é uma espécie que eu soltei no começo do ano, nesses tamanhos aqui, está aparecendo mais uma vez, e é um peixe que eu nunca mais vi, porém não apareceu nenhuma morta. Eu sei que provavelmente nos próximos meses, devido ao tamanho, elas vão começar a aparecer. Então é assim que a gente espera que aconteça com as caxapiras, né? Por último, o pintado gaúcho, uma espécie que eu estou sempre colocando no story, uma espécie um pouco mais antiga, foi uma das primeiras que eu comecei a criar, já estão nesses tamanhos aí. E agora a tendência é que essa espécie só cresça e eu não vou ter mais problema com riscos dela acabar, por exemplo. Próximo grupo, eu vou falar rapidinho sobre os grupos das tilápias, né? Eu crio tilápia gift, que também tem um pouco de tilápia azul no meio, né? E também a tilápia St. Peter. Então essas 2 variedades, tilápia gift e tilápia St. Peter, são muito populosas no lago e não tenho problema nenhuma com elas. As carpas é um outro grupo que eu separei
porque são 5 variedades de carpa, ó. A koi, que é uma espécie que eu estou criando num lago especial para elas. Elas estão junto com as tuviras, as capins, as cabeçudas, a espelho e a húngara. Essas 4 carpas que estão aqui aparecendo do lado. São espécies que estão bem desenvolvidas e que estão no lago maior. Então são espécies muito comuns e que não tem muito o que falar sobre elas. Quem acompanha no Instagram sabe que eu estou sempre colocando várias fotos e vídeos sobre essas espécies. Deram muito certo e estão se desenvolvendo muito. Aí, cara, eu fiz um pequeno grupo dos peixes de limpeza, que eu diria que são os peixes que ajudam na ciclagem da água. Mesmo sabendo que a capim e a cabeçuda são peixes de limpeza, eu deixei elas no grupo das carpas para falar sobre a curimba, o cascudo e o piau-su, que o cascudo auxilia muito na limpeza de lodo do lago, e o piau-su e a curimba na limpeza de pequenas vegetações, sementes e brotos de possíveis pragas de vegetação que podem estar nascendo do lago, tá? Os peixes redondos, com certeza os peixes que eu mais gosto de estar criando lá no lago. Inclusive eu tenho um pacu aqui, ó. Ele deve estar por aqui. É um pacu comum que eu crio. Eu soltei vários pacus lá no lago, mas por algum motivo, cara, eles ainda não apareceram. Eu sei que eles estão lá, porque logo no começo, quando eles ainda eram juvenis, na hora de fazer transportes de peixe, eles começaram a aparecer. São pequenos, foram poucas unidades que eu soltei, em torno de 50 em um lago e 200 no outro. Mas eu sei que eles estão lá porque eu já vi, né? Então esse daí eu garanto para vocês, mas como a quantidade é menor, é difícil de aparecer, sabe? Pirapitinga eu soltei por último, tá aparecendo algumas fotos delas aqui, soltei recente, porém no tamanho juvenil para que não tenha perigo delas morrerem. E tambacu e tambatinga, espécies que tem muito no lago e está sempre tendo ação delas nas pescarias. E por último, eu separei num grupo como peixes de meia água, os peixes matrinchã e piracanjuba. A piracanjuba foi um dos primeiros peixes que comecei a criar, estão em tamanhos bem legais, tá? Como está aparecendo aqui na imagem. E as matrinchãs é um peixe com um belo asterisco. Tirei também, fiz um transporte recentemente no lago, recentemente não, há um ano atrás, e apareceu mais de 200, porque foi a quantidade aproximada que eu soltei deste tamanho. Passei para o lago e desde então eu nunca mais vi nenhum exemplar. Então são fotos bem antigas que eu tenho das matrinchãs, eu acho que apenas essa foto aqui. Diante dessas 32 espécies ou 32 variedades de peixes que eu citei aqui para vocês, dei uma breve explicação, eu separei 3 espécies que são o tucunaré, a cachapira e a matrinchã, que são espécies que eu soltei um tamanho um pouco reduzido e que eu não sei se elas ainda estão lá ou se podem ter sido comidas por outros peixes, né? A matrinchã é um peixe que nunca vi, a cachapira eu soltei num tamanho muito pequeno e os tucunarés também. Então são 3 espécies que esse ano ou na próxima safra a gente vai estar reinserindo no lago em tamanhos maiores para certificar de que essas espécies estão lá. Então são 32 espécies, com 29 a gente coloca um verdinho, mais 3 um belo de um asterisco, porque a gente ainda não sabe se elas estão lá. Mostrando, ó, esses peixes aqui são jundiás albinos, ó, que legais. É uma variedade diferente, né? Teoricamente eu tenho jundiá, mas esse é o albino. Aquele ali atrás é um pintado real, é uma jundiara, né, no caso, é um cruzamento da caixara com o nosso jundiá onça, bem ativo, cresceu muito rápido. Olha o Oscar aí, o Geophagus brasiliensis, esse peixe aqui é direto do lago, tá? Logo ele vai estar retornando porque eu vou estar mudando a biologia, né? Opa, vou estar mudando a biologia aqui do aquário. Ali atrás a gente tem um pacu, esse pacu também eu vou estar colocando de novo no lago daqui a um tempinho, só esperar ele crescer mais um pouco, ele já vai pro lago, tá vendo? E as pirararas já vão também. Eu acredito que todas elas, ou talvez eu deixe uma, só para fazer acompanhamento, porque eu gosto muito dessa espécie. Então talvez eu acabe deixando uma pirarara aqui no aquário, tá? Mas as outras vai sim para tentar engordar. Por último, eu acredito que... Eu não falei todos, né? São só esses, tem os cascudos, tá vendo? E deixa eu mostrar para vocês, eu vou mostrar como é que estão os trairão tornassol, que estão no outro aquário, que eu tô fazendo a engorda deles para colocar no lago. Olha aí o Oscar, que legal. Esse peixe vai estar ficando aqui comigo, rapaziada. Mas eu queria pegar esse aquário aqui, que tem 360 litros, e tá engordando uma outra espécie. Eu não crio o aquário necessariamente para uma questão visual, estética. Tem uma função por trás de eu estar criando essas espécies aqui. O pintado real, por exemplo,
é para ir pro lago. Ele já tá no tamanho que eu já posso soltar lá. Ele não vai morrer. Não vai, nenhum peixe consegue comer ele. Os jundiás, a mesma coisa, tá vendo? Agora, o pacu eu não tenho tanta certeza. E o Oscar, coitado, ele vai morar aqui comigo porque eu não sei se não é arriscado tá levando ele e soltar no aquário. O Oscar, coitado, eu não sei se ele vai sobreviver no lago. Eu gosto muito desse peixe, então eu vou estar deixando ele aqui. Aí, rapaziada, o aquáriozinho. Esse aqui é improvisação total, tá no chão, porque não tem onde pôr aqui em casa. Olha aqui como é que tá minhas tralhas, tá vendo? Então, é uma tremenda de uma bagunça. Mas, resumidamente, cara, aqui eu tenho os trairão tornassol, junto com lambaris e peixes tetra Mato Grosso, segundo ao que alguns seguidores acabaram me relatando. Ó, os trairão, tá vendo? Ó, eles estão bem, esse aqui tá descansando por algum motivo, ó, deixa eu chegar bem pertinho. Ó, o trairão aí, a mãozinha dele se mexendo. Daqui a pouco ele desce. Ali a gente tem mais trairão. Essa engorda é pra não soltar direto no lago, cara. Olha o tamanho dessa espécie. É muito arriscado soltar direto. Eles muito provavelmente morreriam. Olha ali, aquele trairão, por exemplo, o tamanho da barriga. Eu tô alimentando eles com filé, né? Então, por causa disso, eu acredito que eles vão se desenvolver bem rápido. Olha o tamanho da barriga desses lambaris, cara. Porque estão sendo bem alimentados com ração proteína de 40%. É isso aí, cara. Aqui estão os trairões tornassol, tá? A gente vai fazer um acompanhamento sobre o crescimento deles, mas por enquanto eles estão bem. Não morreu nenhum e ao todo tem 20 exemplares de trairão aqui. Aí os bonitões aí. Cara, e é isso aí, eu gosto muito de estar trocando essa ideia com vocês aí. Quem cria peixes, deixa nos comentários, eu quero ver, eu vou ler todos os comentários, tá? De todos os vídeos aqui do YouTube. Contem o relato de vocês sobre a criação de peixe. Se possível, me mandem fotos da criação de vocês, quais peixes vocês estão criando. E também me mandem sugestões do que eu posso estar fazendo na minha criação. Eu sou muito iniciante, faz apenas 4 anos que eu estou criando. E isso é um tempo muito curto relativamente, né? E sugestões, né? Sugestões são muito bem-vindas, rapaziada. E é isso aí. Cara, o vídeo foi bem rápido. Comenta o que vocês acharam. Comenta as sugestões, como eu disse. E deixa o like. Quem não se inscreveu aqui, se inscreve. Vem acompanhar toda essa evolução, todo esse processo, desenvolvimento das espécies que eu tô criando, rapaziada. Fechou? Tamo junto!